E hoje aqui nesse vídeo vamos bater um papo sobre a marca We Pink, mais precisamente o perfume masculino Martin. Tá a fim de conhecer esse perfume? Então já sabe, chega aí. E mais uma vez aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença, já agradeço aqui todo esse carinho, todo esse compartilhamento, like, essa função do hype também, que é muito importante para o vídeo, e desde já agradeço a participação de todos vocês. Hoje falar do Martin, um perfume que eu vi algumas pessoas falando e fiquei interessado. Comprei e vou dizer para vocês o que estou achando até esse momento. Vamos nessa então, meus amigos. Martin We Pink, aqui é a caixona dele. Eu digo caixona porque me parece ser uma daquelas caixas moldes para outros tipos de perfume da marca. Então serviu para esse, deve servir para outros. Eu imagino que funciona assim, tá? É uma caixa de cor marrom, eau de toilette, ou seja, descrito como desodorante colônia, e vice-versa, né? Concentração desodorante colônia barra eau de toilette. Como eu disse, a caixa é grande. Ah, aqui tem os dizeres, né? Baunilha irresistível. Será que é irresistível? Será que é baunilha? Tem isso também, né, gente? Bom, aqui para vocês verem o interior da caixa. Uma caixa de qualidade, viu? É uma caixa que ela tem um acabamento legal, traz uma acomodação ok, porque lá no fundo ficou solto ali aquele suporte que deveria acomodar melhor o perfume. Mas tudo bem, veio certinho. Comprei direto do site, e aqui também vale a gente começar falando, inclusive, do preço, que eu paguei cerca de R$100 nessa fragrância. Geralmente eu nem falo muito sobre o valor dos perfumes, mas eu acho que tem situações que a gente precisa dizer para ver se bate, né? Se o valor, aquela questão do custo-benefício, enfim. Tá aqui o frasco, paguei cerca de R$100 no site, na época que eu comprei na própria We Pink, estava custando cerca de R$85. Com frete, deu aí mais ou menos R$100. E também acredito que outros sites ou outras plataformas devem vender também. Se tiver um link, eu coloco aqui para vocês. O frasco legal, o design, né? Simples, mas bacana. Essa coisa prateada, o rótulo, né? Gravado. Tampa cor metálica, porém de plástico. Borrifador. Um acabamento legalzinho. Enfim, um frasco simples, mas eu acho que cumpre bem essa faixa de preço. Bom, aqui eu vou borrifar e vou tentar dizer para vocês um pouco das minhas impressões. Também vou tentar ser mais justo possível com esse perfume, e afinal não tenho ele há tanto tempo assim, cerca de umas 2 semanas ou um pouquinho mais. Então eu trago para vocês algumas coisas que eu já percebi no Martin. Bem, aqui a gente faz aquele tour, aquele passeio rápido pela pirâmide olfativa de Martin. Ele começa com elemi, canela, cardamomo e bergamota. No seu coração, baunilha, madeira guaiaque e flor de laranjeira. Para fechar em sua base, âmbar, notas amadeiradas e almíscar. E como o Wesley aqui percebe, sente o Martin? Olha, como vocês sabem ou podem supor, ele é inspirado no Altair de Parfums de Marly. Nicho, né? Um perfume que ficou muito conhecido, tem aparecido muitos perfumes inspirados nele. E aqui é o caso, é mais um caso, inspirado em Altair. Então logo a gente pensa numa baunilha, um perfume que vai concentrar nisso. Ele vai sim, mas a grande curiosidade que eu trago para vocês é que quando eu borrifei esse perfume pela primeira vez, eu senti algo na linha de Ferrari Black. Olha só que interessante. A saída dele, os primeiros momentos, talvez dentro de um escopo de 1 hora, eu senti algo, sinto até agora, né? Até hoje, melhor dizendo, sempre sinto. Pensei também no Hugo Boss Bottle, ou Latitude Stamina, enfim, vai na onda desses perfumes que a canela casa com notas cítricas, notas, digamos assim, aromáticas, e dá aquele ar de perfume um tanto quanto frutado. Então aqui, as especiarias a essa altura dão um ar assim de especiarias mais frescas. Então eu fiquei pensando o seguinte, imagina que alguém com muitos perfumes, ou com a agenda lotada, ou que vive praticamente só de fazer resenhas na internet, né, na correria ali, pega um perfume desse e faz uma resenha baseado só na sua saída. Será que tem gente que faz isso? Bom,
provavelmente essa pessoa, se ficasse só ali na base da saída, ia ter essa percepção. A menos que seja só eu que perceba assim, mas eu acredito que não. Então ele passou depois, claro, depois de 1 hora, um pouco mais, aí sim ele sai dessa fase Ferrari Black, digamos assim, e entra numa fase que vai sim, aí diz a que veio, traz a baunilha, traz esse cheiro mais, digamos, adocicado, mais atalcado. Aí parece, tentem imaginar o seguinte, que a canela, que fez a vez de uma especiaria mais fresca, com cardamomo ali no início, né, bergamota e tal, parece que ela sai também daquela flor de laranjeira e vai de encontro à baunilha. E aqui sim você passa a ter um perfume ambarado, com destaque para a baunilha. A madeira de leve não é uma madeira robusta de forma alguma, né? Tem esse toquezinho de almíscar também, mas eu acho que o que vale aqui é pensar que só depois de algum tempo você tem uma representação de um perfume cuja base é a baunilha. Projeção e longevidade, a famosa performance. Bom, projeção, vamos dizer aí que é um perfume que eu acho que é médio-baixo, uma projeção média-baixa. Ele fica assim um perfume não totalmente intimista, mas também não é um perfume que eu acredito, pelo menos até o momento, que esse perfume não tem grandes alcances. Talvez seja um perfume mais assim, para aquela ideia de sedutor, de encontro, né, coisa mais próxima, né, até porque esse lance da baunilha convida para isso, né? E eu acho que dá para dizer para vocês até o momento que a longevidade, né, a fixação dele, é pelo menos umas 7 horas na minha pele. Eu não digo 7 horas de intensidade, mas eu digo assim que 7 ou até mais é o tempo que eu cheiro a pele, né? Aqui é lógico, ainda está naquela fase, digamos, na saída, a fase inicial, mas eu cheiro a pele e tá aquele cheiro gostoso de baunilha, muito baseado em baunilha e âmbar. Claro, com aquele toque assim mais atalcado, assim, que pode ser aí a ação da canela. Então, para todos os efeitos, eu acho que não tem uma projeção muito grande, mas tem uma fixação legal. E isso pode ser interessante para um perfume dessa faixa de preço. Quando eu sugeri para vocês que falar do valor desse perfume, do preço, seria algo importante, eu reafirmo para vocês. Não é um perfume que eu acho que impressiona, né, uma vez que a gente conhece vários outros perfumes, né? Eu não conheço tão bem assim a marca Whipping. Só que eu posso dizer para vocês que nessa faixa de preço, mais uma vez, esse perfume vale muito a pena. Eu não pagaria mais do tipo assim, não desmerecendo e não tentando colocar preço no perfume da Whipping, mas eu não compraria se começasse a aproximar aí dos 130, daí por diante, que eu acho que apesar de não ser exatamente esse valor que eu empregaria em outro perfume, talvez um pouco mais, já é grande parte de um valor para um perfume diferenciado, um perfume que você possa vir a conhecer e que tenha mais identidade, tenha mais novidade e talvez também tenha mais qualidade. De qualquer maneira, foi uma compra boa, gostei de ter comprado, estou gostando de trazer aqui para vocês e é bom que vocês também fiquem conhecendo aí mais uma dos braços, né? Mais um dos filhotes, vamos colocar assim, de Altair, que é um perfume que veio fazendo muito sucesso. Talvez por divulgação, talvez pela qualidade, talvez pela simplicidade, mas falou que é baunilha e uma baunilha bem feita. Se o Altair e vários outros contratipos inspirados nele fazem isso muito bem feito, aqui, né, dentro desse escopo, dentro desse valor e dessa dimensão, eu acho que o Martin também cumpre bem seu papel. É claro! E é isso, meus queridos. Fico por aqui, espero que tenham gostado, espero que as informações ajudem vocês a terem uma ideia do que seja o perfume Martin e Whipping, tá bom? Agradeço a você que chegou até este ponto do vídeo. Comenta aí, façam seus comentários, vamos interagir, tá bom? Agradeço a todos e até o nosso próximo encontro.